Pronto. Lucas, seu cachorro tá latindo e o Totoro começou a rosnar aqui, porque ele escutou o barulho do latido do seu cachorro. Meu, nem tem cachorro. Mentira, mas estava vindo um som de cachorro, pensei que era do seu computador. Sei lá, deve ser eu. Não sei de quem que era, não. Então estava aberto o microfone, eu não sei de quem é. Tinha passarinho cantando, cachorro latindo, tava legal até. Vamos retornando todo mundo, já temos 19 pessoas. Só 19, então? Ninguém, o restante não vai voltar? É isso? Então, deixa eu encerrar aqui com vocês da seguinte forma. Ué, cadê vocês? Aqui, achei. Ficou claro, então, o que é o conformismo e o que é a obediência e o que é a normalização? Ficou claro as três formas de influência social? A normalização é quando a gente precisa seguir as regras para se fazer parte de um grupo. A conformidade ou o conformismo é quando a gente acaba deixando de pensar de um jeito e passa a pensar de outro jeito para se conformar com aquele jeito de ser do grupo. E a obediência é que existe uma figura de autoridade e essa figura de autoridade tem alguns fatores, alguns pesos para ela ter esse poder e eu acabar obedecendo essa figura de autoridade. Vou compartilhar a tela, portanto, para a gente terminar de assistir verificar os slides aqui. A gente estava nesse aqui da curiosidade. Existe também além de conformidade, normalização e obediência, a gente tem que dizer que existem algumas pessoas que não se encaixam no conformismo. Ou seja, elas são aquelas pessoas que manifestam o que chamamos de inconformismo ou inovação. Elas são diferentes na sua maneira de pensar. É como se essa pessoa dissesse assim, naquele experimento da sala de espera, que estava todo mundo sentando e levantando, sem saber por quê, essa pessoa ia ficar sentada e dizer, não, mãe, ninguém me falou que eu tenho que fazer isso, por que eu vou fazer isso? Eu não vou ficar tendo uma atitude aleatória, sem sentido, só porque vocês estão fazendo. É aquela pessoa que tem uma firmeza maior no seu caráter, na sua personalidade. As normas, então, elas são uma forma de controlar, de controle social. E o conformismo, ele é muito bom para quem é autoridade, porque quem se conforma e obedece faz o grupo social não ser caótico. Apesar disso, a gente percebe que na história existem pessoas que fizeram revoluções, que elas pensaram assim, não, tá errado isso. Eu não vou pensar desse jeito porque todo mundo pensa. Eu vou agir diferente. Como, por exemplo, hoje em dia, as bandeiras das minorias, né? Então, o negro não aceita a ser tratado diferente e alguém luta pela libertação dos negros, dos escravos, e de repente os negros conseguem, de repente não,
após muita luta, consegue-se ter uma lei de racismo, de discriminação social. Apesar de que existe a lei e muita gente ainda cometer esse crime de racismo. A luta da mulher de ser tratada e percebida com igualdade e assim por diante. Quem começou essas lutas? Quem que fez essas revoluções? Alguém inconformado com as regras sociais. Então, a gente tem que refletir, inclusive em revoluções científicas, que algumas pessoas foram totalmente contra as normas da época em que viviam, e algumas pessoas morreram nessas lutas, e foi por causa desse inconformismo que aconteceram grandes mudanças na história. Então, a gente pode pensar que o inconformismo é aquela atitude, aquele comportamento que não atende à expectativa do grupo. É aquela pessoa que tem uma posição crítica, é a pessoa que tem uma capacidade de pensamento crítico maior do que as outras pessoas. E além de ter essa posição e esse pensamento crítico, ela tem coragem para manifestar esse comportamento e esse pensamento e começar uma mudança. É por isso que existe esse termo, o efeito das minorias, porque a consistência das respostas da minoria é condição da influência sobre a maioria. Então, talvez porque ela intensifica o conflito. Então, a gente percebe que as minorias, quando elas vão lutando, elas incomodam. Já perceberam como a luta das minorias incomodam as pessoas? Vocês estão aí comigo? Estou me sentindo tão sozinha. Eu estou, professora. Estamos aqui, professora. Então, tá bom. Então, a inovação junto com o conformismo, ela também é um processo de influência social que pode ajudar a minoria a mudar as regras e as normas de um grupo. Isso acontece geralmente com conflito. Não é simples assim, né? Eu penso diferente e automaticamente eu mudo o pensamento de todo mundo? Não. Eu penso diferente, eu faço através do convencimento, através de uma luta, através de um movimento, eu vou me juntando com outras pessoas e levando essas pessoas à reflexão, e aí sim, talvez, eu consiga algumas mudanças no mundo. Isso é chamado de inovação. Então, olha só, para concluir o conteúdo da aula de hoje, que foi sobre a temática influência social, através da apresentação de experimentos sociais. Influência social é o processo pelo qual as pessoas vão mudar o quê? Mudar o pensamento, mudar o jeito de sentir, o jeito de se comportar. E como que essa influência social pode acontecer? Ela pode acontecer, por regra, através de 3 processos. Através do processo de normalização, que é quando um grupo novo se forma e elabora algumas regras, né, para aquele grupo existir. Através do conformismo, quando a pessoa muda o seu comportamento por causa do comportamento de outra pessoa. Através da obediência, eu me sinto responsável e aí eu cumpro alguma ordem, eu me sinto forçado por causa da figura de uma autoridade, então eu obedeço. Então, esses 3 são os processos mais comuns de influência social: a normalização, o conformismo e a obediência. Porém, essa setinha amarela aí, deixa eu tentar carregar vocês para cá. Essa setinha amarela mostra uma outra vertente de influência social, que não é uma regra, que foge à regra, mas é muito mais interessante, que é o inconformismo e a inovação. O inconformismo é quando uma pessoa ou um grupo começa a adotar uma nova forma de agir e de pensar, diferentona do grupo.
E a inovação é um processo que leva à mudança. É necessário o inconformismo e a inovação? Sem dúvida alguma, para crescimento, para desenvolvimento da sociedade, para a evolução do ser humano na sua história, muita coisa teve que partir de inconformismo e de inovação. Para encerrar, como último slide, cadê você, último slide? Ai, Jesus, como eu voltei ao começo de novo. Vamos caminhar. Eu acho que eu tenho um jeito mais fácil. Paz de Cristo. Ai, uma hora eu acerto. Lá no 30 tá chegando. É no último slide. Ai, cheguei. Não era da bibliografia. É do vídeo. A gente vai encerrar com esse vídeo aqui do efeito Lúcifer. O nome é feio, mas é um vídeo interessante sobre esse homem que está aí nesse vídeo é o Milgram, tá? Sobre o experimento dele. Eu vou diminuir a carinha de vocês, vou tentar compartilhar agora o som. Peraí. Vocês iam ouvir o som ou não? Ai, Jesus amado, é muito interessante essa vida. Eu tô procurando os 3 pontinhos, gente, de compartilhar o som. Achou! Achei. Pronto. Agora eu vou fazer assim. Assim. Aí, Tatiana, agora você foi mais esperta. Vamos lá. Último slide. In a unique period, from the early 60s to the early 70s, a group of social scientists conducted a series of experiments examining the nature of human behavior and its relationship to social conventions and situations. In this setting, I allow things to be done to me that I wouldn't allow in any other context. The dentist is about to put an electric drill into my mouth. In this setting, I willingly expose my throat to a man with a razor blade. Stanley Milgram, one of the most influential social psychologists of the time, was particularly fascinated with the dangers of group behavior and blind obedience to authority. What is there in human nature that allows an individual to act without any restraints whatsoever, so that he can act inhumanely, harshly, severely, and in no way limited by feelings of compassion or conscience? These are questions for me. But he might be dead in there. The experiment requires that you continue teaching. 330 volts. The experiments that Milgram and others conducted were controversial, and for ethical reasons may never be conducted again. Yet the results of those experiments remain groundbreaking, profoundly revealing about the tensions between the individual and society, and increasingly relevant to contemporary life. In 1962, Stanley Milgram shocked the world with his study on obedience. To test his theories, he invented an that would become a window into human cruelty. In ascending order, a row of buttons marked the amount of voltage one person would inflict upon another. Milgram's original motive for the experiment was to understand the unthinkable, how the German people could permit the extermination of the Jews. When I learn of incidents such as the massacre of millions of men, women, and children perpetrated by the Nazis in World War II, how is it possible, I ask myself, that ordinary people, who are courteous and decent in everyday life, can act callously
inhumanely, without any limitations of conscience. Now, there are some studies in my discipline, social psychology, that seem to provide a clue to this question. The problem I wanted to study was a little different, went a little bit further. It was the issue of authority. Under what conditions would a person obey authority who commanded actions that went against conscience? These are exactly the questions that I wanted to investigate at Yale University. It is May 1962. An experiment is being conducted in the Elegant Interaction Laboratory at Yale University. The subjects are 40 males between the ages of 20 and 50 residing in the greater New Haven area. Psychologists have developed several theories to explain how people learn. One theory is that people learn things correctly whenever they get punished for making a mistake. 40 years later, Milgram's infamous experiment, obedience, is still taught in classrooms around the world. Would you open those and tell me which of you is which, please? Teacher. All right, now the next thing we'll have to do is set the learner up so that he can get some sort of punishment. What inspired Milgram, I would say there were a number of factors. One of them is he was very ambitious. He wanted to make a mark in social psychology. And he wanted, as he wrote to one friend, he wanted to come up with the boldest experiment that he could think of. Would you roll up your right sleeve, please? This electrode is connected to the shock generator in the next room. And this electrode paste is to provide a good contact to avoid any blister or burn. Do you have any questions now before we go into the next room? About 2 years ago, I was at the Veterans Hospital in West Haven. Mm-hmm. And while there, they detected a heart condition. There's nothing serious, but as long as I'm having these shocks, how strong are they? How dangerous are they? Well, no, although they may be painful, they're not dangerous. Mm-hmm. Anything else? No, that's all. All right, teacher, would you take the test and be seated in front of the shock generator, please, in the next room? But the experiment was rigged. The victim was an accomplice of the experiment. The victim, according to plan, provided many wrong answers. His verbal responses were standardized on tape, and each protest was coordinated to a particular voltage level on the shock generator. Now, as teacher, you were seated in front of this impressive-looking instrument, the shock generator. Its essential feature is a line of switches that goes from 15 volts to 450 volts, and a set of verbal designations that goes from slight shock to moderate shock, strong shock, very strong shock, intense shock, extreme intensity shock, and finally XXX, danger severe shock. Your job, the experimenter explains to you, is a word pair test. If he gets each answer correctly, fine, you move on to the next pair. But if he makes a mistake, you are instructed to give him an electric shock, starting with 15 volts. And you increase the shock 1 step on each error. Incorrect. You'll now get a shock of 105. Hard hit. Just how far can you go in this thing? As far as is necessary. What do you mean, as far as is necessary? Milgram was very much aware that obedience is a necessary ingredient for society to function. But he focused on the darker side of obedience. Incorrect. 150 volts. Sad face. Wait a minute. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. It's absolutely essential that you continue. You got no other choice, teacher. Oh, I have a lot of choices. My number one choice is that I wouldn't go on if I thought he was being harmed. Now, this man makes disobedience seem a very rational and simple deed. Now, other subjects respond quite differently to the experimenter's authority. Wrong. It's hair. 75 volts, Jim. You don't know. Please continue. Some psychologists were troubled by the ethics of it. Many, if not most, subjects found it a highly stressful, conflicted experience. People are stammering, stuttering, laughing hysterically, inappropriately. 150 volts. Experiment. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out. Continue, please. Let me out of here. My heart's bothering me. Let me out. Let me out. Clearly, when we say people went to the top of the chalkboard, it wasn't like they were going blithely, sadistically. People went stop and go, stop and go.
They were in a state of conflict, which was created a tremendous amount of stress. So that was the main critique. This will be at 3:30. As his voice began to show increasing frustration, so did I. And I was really in a state of real conflict and agitation. One of Stanley Milgram's basic contributions was that you don't ask people what they would do given this hypothetical situation. You put them in the situation. Wrong. I'm up to 180 volts. Please continue, teacher. 180 volts. I can't stand the pain. Let me out of here. Can't stand it. I'm not going to kill that man there. According to Milgram, one of the things that's a prerequisite for carrying out acts that are evil is to shed responsibility from your shoulders and hand it over to the person in charge. I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. Next one, slow. He didn't hold any gun to anybody's head. Just the fact that he conveyed a sense of authority. Roughly 60-65% of the people went all the way to the top of the shock board. 450 volts. That's it. Now continue using the last switch on the board, please. The 450 switch for each wrong answer. Continue, please. I'm not getting no answer. Don't the man's health mean anything? Whether the learner likes it or not, we But must... he might be dead in there. Milgram made the point, I think very effectively, that the Nazis weren't all a bunch of psychopaths at Belsen and Dachau. A death camp from the middle class in New Haven. Well, who was actually pushing the switch? I was. But he kept insisting. I told him no, but he said he's got to keep going. What kind of obedience would Milgram get today if he were to do the experiment today? Probably about the same. Probably about the same. Why? I don't know. I think people are just inherently obedient. It just really shows like how far human beings will go to appease what they perceive to be an authority figure. Milgram has identified one of the constants, one of the universals of social behavior. The readiness to obey authority cuts across time. It's a constant. The other outstanding and distinctive thing about the obedience experiment is how much it has and keeps on permeating contemporary culture and thought. It's still with us in very, very important ways. E aí, minha gente, o que vocês acharam desse experimento? Vocês estão aí? Achei forte. Forte, né? Demais. Pesado. Aí eu vou fazer a mesma pergunta que aquele professor fez lá, aquele professor americano fez. Vocês acham que se esse experimento fosse realizado novamente, ele teria os mesmos resultados? Com certeza. Se ninguém tivesse visto o experimento, iam praticar o mesmo ato. Eu quero perguntar se vocês já se encontraram numa situação em que vocês tiveram que obedecer alguma coisa e que foi muito difícil para obedecer porque vocês não concordavam. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu conheço o relato de uma pessoa que, pelos seus princípios e pela sua moral, que foi educada, ensinada pela família, essa pessoa não mente. Ela foi ensinada que é errado mentir, que é pecado mentir. E aí, no trabalho, ele estava constantemente sendo levado a mentir. O chefe mandava dizer que não estava. O telefone, tanto para o telefone quanto para uma visita pessoal, esse recepcionista, né, esse auxiliar administrativo, era orientado a dar respostas mentirosas para cobradores, para fornecedores, e estava ficando uma situação cada vez mais complicada, porque ele estava se sentindo angustiado de ter que ter uma atitude na qual ele não concordava. Se fosse na vida pessoal, ele jamais faria essa atitude, mas ele estava trabalhando. E o chefe mandava dizer: diga que eu não estou, diga que depois eu entro em contato, diga que depois eu pago.
E ele estava mentindo. E isso estava incomodando ele muito. Tá vendo? Não é dar um choque em alguém, levar alguém a uma sensação horrível. Mas é a mesma coisa. Segue o mesmo padrão. À medida que ele tinha que obedecer a algo que estava incomodando bastante. É um exemplo de vivência moderno, atual, que eu posso passar para vocês. Bom, o nosso tempo já está se esgotando e eu chego agora ao fim da aula. Eu gostaria de saber de vocês se ficou alguma dúvida. A Juliana pediu para eu postar os slides. Eu vou mandar o link para vocês, porque é Prezi, ele fica disponível na internet. Eu vou mandar o link para vocês, tá bom? Dos dois Prezi. Ficou alguma dúvida? Alguém quer complementar alguma coisa? Não? Tá tudo ok? Tá todo mundo muito caladinho, com cara de cansadinho? Então, sextou para vocês. Encerro minha aula aqui. Até na próxima aula. E eu gostaria de pedir para vocês assistirem. Eu vou postar como tarefa, tá? Mas eu vou já dizer aqui para vocês divulguem com quem saiu, com quem não está aqui mais assistindo. Eu vou pedir para vocês assistirem um documentário na Netflix que se chama The Push. O empurrão. Que é um documentário muito interessante, é uma experiência também, é uma experiência social também. Vocês vão assistir para a gente conversar sobre ele na próxima aula. Eu quero que vocês identifiquem conformidade, obediência, normalização. Eu quero que vocês identifiquem os conceitos que nós conversamos hoje no documentário. Tá ok? Então, até semana que vem. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau!